Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Algumas versões traz aí, um era o coração e a alma, né? Normalmente traz a palavra alma. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos discípulos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Outras versões aí traz consolador, né? Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida e será, ó Pai, ministrada agora conforme aquilo que o Senhor falou ao meu coração, conforme aquilo que o Senhor tem colocado através da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala nesta noite com cada um de nós, ó Deus, e nos molda um pouco mais a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Nós viemos aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, para Te buscar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos que a ação do Teu Espírito Santo seja grandiosa nas nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, nesta noite, em nome de Jesus. Podeis assentar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto muito maravilhoso, um texto muito forte. Parece que não, mas quando a gente começa a pegar um texto bíblico e a esmiuçar ele e a buscar entendimento, a buscar a profundidade da palavra do Senhor, algo diferente acontece. A gente vê a profundidade de cada texto bíblico que nós estudamos, que nós estamos aí lendo, buscando e tentando entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós viemos aqui nesta noite nada mais para sermos igreja, buscarmos a Deus, nos rendermos a Ele, ouvir a palavra dEle. Esse último louvor foi maravilhoso, ele vai de encontro com aquilo que nós vamos pregar aqui, né? Mas que o Davi adivinhou um pouquinho ali com o ministério de louvor ali, sobre o que nós vamos falar nessa noite aqui, um pouquinho disso, em nome de Jesus, amém. Bom, a igreja primitiva, ela não cresceu apenas por causa de milagres espetaculares que eram feitos, nem por causa de pregações impressionantes, mirabolantes que eles tinham, por causa do testemunho daquilo que Jesus estava fazendo na vida dele, por causa do testemunho daquilo que a ação do Espírito Santo estava exercendo na vida daquelas pessoas e a forma como Deus estava conduzindo o início daquela igreja primitiva, né? A igreja primitiva, ela cresceu por ter uma vida comunitária, transformada pela ação do Espírito Santo. Nós vamos entender aqui um pouquinho nesse texto sobre vida comunitária, né? Eu costumo dizer uma frase muito interessante, alguns irmãos já devem ter ouvido isso da minha boca, que as palavras elas movem, mas os exemplos eles arrastam. Como assim? Jesus ele não agia só através de palavras, ele não só veio para falar, ele veio para dar exemplo, ele veio para mostrar como as coisas deveriam ser feitas, e ele fez tudo de uma forma muito perfeita, para que nós possamos entender que nós devemos ter exemplos, não apenas falar para a pessoa, Jesus te ama, mas demonstrar esse amor de Jesus, através das nossas vidas para com aqueles que estão ao nosso redor, e muitas vezes aqueles que não nos conhecem ainda, ou aqueles que nós não gostamos também. Isso é muito interessante, né? A forma daquelas pessoas viverem na igreja primitiva, ela chamava muito mais atenção, a forma como eles viviam, do que os milagres e as pregações. A forma como eles se reuniam, a forma como eles viviam, a forma como eles se entregavam, a forma como eles eram unidos. Eles se esforçavam muito para viver aquilo que eles pregavam, aquilo que eles falavam sobre o amor de Cristo.
Os milagres eram consequências da ação do Espírito Santo no meio deles, na vida deles. E as pregações, elas eram, maior parte, testemunho daquilo que Jesus havia feito na vida deles e aquilo que o Espírito Santo estava fazendo naquele momento, através de milagres, através de transformações de vidas, através de pessoas realmente transformadas no seu modo de viver, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Vidas que as pessoas olhavam, não só por causa das curas, mas por causa das transformações, das mudanças que estavam ocorrendo na vida daquelas pessoas. Para a gente entender um pouquinho, nós vamos nos situar aqui nesse texto de Atos 4, só para a gente relembrar que nós estamos trazendo uma pregação expositiva do livro de Atos. Começamos lá no capítulo 1, agora nós já estamos no capítulo 4, no versículo 32, né? Então, antes desse texto aqui, a gente vê ali a cura do coxo ali, João e Pedro, né? O que tenho te dou, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, né? Levante-se e anda em nome de Jesus. Isso aí é um texto muito conhecido, a gente não precisa falar muito disso. E depois vem a primeira perseguição da igreja, né? João e Pedro, eles são presos, são interrogados, eles são proibidos de falar o nome de Jesus, e eles saem dali dessa forma, né? Pressionados por causa disso. E a gente percebe ali que, apesar de não ter morrido nenhum dos dois, não ter havido uma morte nessa primeira grande perseguição aqui, houve uma intimidação, uma repressão no que eles estavam fazendo e uma tentativa de intimidação da igreja naquele momento ali. Uma intimidação de tentar calar a igreja, de tentar calar aquelas pessoas que estavam falando desse amor de Jesus, que estavam demonstrando esse amor de Jesus, que estavam vivendo este amor de Jesus e que estavam ali entusiasmados com tudo que o Espírito Santo estava fazendo na vida deles. E aí o que acontece depois, né? Depois da perseguição, eles fazem uma oração por ousadia. O capítulo 4, versículo 29 a 31, fala sobre isso, né? Eles não oram para que não houvesse perseguição. Preste bem atenção nisso, porque muitas vezes nós estamos sofrendo perseguição, nós estamos no meio das lutas, e a gente ora para que Deus resolva aquilo, para que Deus acabe com aquela perseguição, para que Deus acabe com aquela luta, para que Deus tire aquela ação que está pesando sobre as nossas vidas. Mas eles agem aqui de uma forma totalmente diferente, e nós olhamos aqui a forma como eles agem, a forma como eles fazem. Eles oram por ousadia, eles oram para que tivessem mais ousadia para falar de Jesus. Eles são reprimidos, eles são proibidos de falar de Jesus, eles são intimidados ali por aqueles que se consideravam as autoridades daquele lugar. E aí eles oram, não para que eles tenham mais autoridade, para que eles tenham mais poder, para que eles tenham mais facilidade, não. Eles oram para que eles continuem tendo ousadia, para que eles tenham mais ousadia ainda de falar do nome de Jesus. Quando a gente fala sobre ousadia, você sabe o que significa a palavra ousadia, né? Uma dos significados dela é coragem de agir e falar com firmeza. Coragem, ousadia, coragem de agir e falar com firmeza. E a gente pensa, né? Mesmo quando há risco, quando há medo, quando há oposição. Sabe por quê? Porque eles tinham a convicção do que era certo. Nós temos a convicção do que é certo, nós temos a convicção para onde nós vamos, nós temos a convicção de quem é Jesus, nós temos a convicção de quem é Deus nas nossas vidas, nós temos a convicção do que Deus fez em nós, e do que Deus está fazendo, e do que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas. E isso tem que nos dar ousadia, e não medo. Porque o medo, como eu já preguei aqui algumas outras vezes, o medo faz algumas pessoas ficarem paralisadas, o medo faz algumas pessoas retrocederem, e o medo faz algumas pessoas converterem o seu caminho. O medo faz tudo isso com as pessoas. Mas o cristão, quando ele sente medo, ele busca pela ousadia de Cristo. Ele busca pela ousadia que só o Espírito Santo pode dar nas nossas vidas. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa, e ela dizia que ela tem uma empresa e ela perdeu alguns contratos durante esse ano de 2025. E aí ela dizia assim: bem, eram contratos importantes, vai fazer muita diferença na minha vida. E aí uma pessoa veio e falou para mim que eu falava de Jesus para os chefes, os donos das empresas, e que talvez isso tenha influenciado em eu perder esses contratos,
porque algumas pessoas não gostam muito de ouvir disso, né? De ouvir falar disso. E aí ela começou a falar que, apesar de ter perdido aqueles contratos, algumas pessoas no caminho foram ganhas e salvas. E ela começou a citar uma secretária, uma esposa de um dono de uma empresa, outra pessoa, e ela citou umas 4, 5 pessoas ali que foram salvas, ou que já estavam servindo a Cristo, que estavam frequentando alguma igreja. Ela não falou que ela convidou para a igreja dela, mas que ela falou de Cristo na vida daquelas pessoas. E aí ela falou assim: tudo bem que eu perdi esses contratos, eles são importantes, são, mas o mais importante é que aquelas vidas conheceram a Jesus Cristo. E eu estava pensando nesse texto, nessa palavra, eu falei: meu Deus, isso é ousadia. Isso é ousadia que nós temos que orar e buscar de falar de Cristo para as pessoas. Não importa se eles são nossos chefes, se eles nos geram renda, isso e aquilo, mas nós temos que ter ousadia de falar de Cristo. As oportunidades e aquilo que nós vamos falar, o Espírito Santo vai nos conceder, mas nós temos que ter ousadia. E ousadia é fazer o que precisa ser feito, mesmo que nós tenhamos medo. Nós temos que continuar caminhando. Nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que continuam firmes, marchando e caminhando. E qual foi o resultado da oração deles por ousadia? O que o texto nos diz? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles oraram por ousadia, e o que acontece? Encheram-se do Espírito Santo, porque é Ele quem vai conceder a ousadia, é Ele quem vai conceder o que vai ser dito e falado, é Ele que vai abrir as nossas bocas e nos dar coragem e firmeza para falar de Cristo, falar do que Cristo tem feito nas nossas vidas e como Cristo tem nos transformado, e da porcaria que nós éramos sem Jesus Cristo, e como nós estávamos condenados à morte. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos mostra que nós somos indesculpáveis, mas que nós somos perdoáveis pelo amor de Cristo que morreu por cada um de nós. É o Espírito Santo. E aí Lucas vai nos mostrando nesse texto aí como que a ação do Espírito Santo, essa plenitude se traduz na prática, né? Porque quando o Espírito Santo ele governa a igreja, ele produz unidade no coração das pessoas, ele produz poder no testemunho e generosidade na vida de cada um de nós. Eu vou repetir para você: quando o Espírito Santo ele age na vida da igreja, ele produz unidade no coração, ele produz poder no testemunho, que quando nós falamos de Jesus, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz e daquilo que Jesus pode fazer. E eu não estou falando aqui de você pregar para as pessoas que Jesus vai curar, que Jesus vai resolver o problema financeiro, que Jesus vai resolver as situações desse mundo. Não é isso que você deve pregar para as pessoas. O que você deve pregar para as pessoas e falar para as pessoas é que existe um Deus que ama elas incondicionalmente, apesar de todos os pecados e falhas dela, e que tem algo preparado que vai muito além dessas coisas materiais deste mundo. É isso que nós temos que falar para as pessoas, que é a verdade, que muitas igrejas têm omitido, em troca de curas, em troca de coisas materiais, em troca de prosperidade, e que vai dar certo, e que isso, e que aquilo. E muitas pessoas têm se frustrado com o evangelho mentiroso, no evangelho que engana, o evangelho que não fala da unidade, do amor e da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. O Espírito Santo que gera generosidade, o Espírito Santo que gera poder de testemunho, o Espírito Santo que gera unidade no coração e na alma. O versículo 32 ele começa assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. A gente precisa entender que uniformidade não é a mesma coisa que unidade. A gente precisa entender que ali não era questão de uniformidade, era questão de unidade. Pessoas diferentes, histórias diferentes, origens diferentes, mas um só coração, uma só alma. Salmo 133:1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
E a unidade ali não era uma unidade organizacional, quer dizer, uma unidade que eles eram organizados, que tinha aquela organização. Não era essa questão de unidade que a Bíblia está falando. Também não era uma organização institucional, porque tinha uma instituição, uma igreja, e aí eles se organizavam ali e tal. Não era dessa organização. Era uma unidade espiritual. Uma unidade espiritual. Um coração, ele fala de afetos, a alma fala de propósitos. Né? Uma igreja unida não é aquela igreja que concorda com tudo, com todas as coisas. Não. A igreja é unida porque ama a mesma pessoa. E ama quem? Jesus Cristo. A igreja se une num propósito de amar, num propósito de demonstrar o amor, num propósito de transbordar esse amor. A igreja se une nesse sentido, porque várias pessoas de origens diferentes, várias pessoas diferentes, de histórias diferentes, elas vão discordar em algum momento, elas vão discordar umas das outras, mas de uma coisa elas têm que ter certeza: quem elas servem, quem elas amam? Jesus Cristo. Elas se amavam de verdade e andavam numa mesma direção. Essa é a verdade. Aquele povo lá, eles andavam e caminhavam numa mesma direção, um só coração, uma só alma. Não havia ali disputa, não havia inveja, não havia competição espiritual, competição para eu ser presbítero, para eu ser líder disso, líder daquilo, para eu ser isso, ser aquilo, para eu ser melhor, porque eu tenho mais posse, porque eu tenho mais bens, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não. Serviam por servir a Deus mesmo, para que um ajudasse o outro. Eles não estavam juntos só no culto, eles estavam juntos na vida. Não era só uma reunião no culto, era uma união na vida. Porque as pessoas, elas se uniam, elas tinham preocupação de como as outras estavam vivendo e o que as outras estavam precisando, das necessidades. Você consegue compreender isso? Nós temos que ter um coração alinhado com o corpo, que é a igreja, com o corpo, que são as pessoas. Nós falamos aqui no aniversário da igreja, que a igreja não é o prédio, mas são pessoas, é o corpo de Cristo. Porque vai subir uma igreja, não vai subir denominações, não vai subir prédios. Se você estiver no prédio como uma nave, né, vai subir, não. São as pessoas que subirão, como uma igreja só, de Cristo. E aquele negócio que tem pessoas que vão numa igreja e arrumam confusão e vai para outra, e isso e aquilo, e vai, e pula de galho em galho e não se ajeita em lugar nenhum, não vai se aprumar nunca. Outro dia eu conversava com o irmão, não se apruma. Por que não se apruma? Porque tem que ter mudança dentro do coração. Por quê? Porque o evangelho não cabe na vida dela. Ela o evangelho tem que se moldar na vida dela. O evangelho tem que se moldar na necessidade dela, porque senão ela nunca vai estar contente. E Jesus Cristo não quer te deixar contente, Jesus Cristo quer te salvar. É isso que Jesus Cristo quer fazer na sua vida. Jesus Cristo quer te transformar. Jesus Cristo quer te moldar a imagem dele. Jesus Cristo quer que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na sua vida. Versículo 32, continuando: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Nós precisamos entender aqui não é sobre comunismo, tá? É conversão. Algumas pessoas usam esse texto bíblico aqui para falar sobre comunismo, e eu já ouvi sobre isso. Tem que conversar para vocês, já ouvi. Aqui não é comunismo, é conversão. Muita gente confunde isso aqui com comunismo, mas não é. A Bíblia não ensina sobre a abolição da propriedade privada, mas ela ensina a quebra da idolatria ao ter. A Bíblia não fala sobre a abolição da propriedade, ela fala sobre a quebra da idolatria ao ter, ao que você tem. Porque muitas pessoas estão na igreja, mas idolatram aquilo que tem. Não é sobre isso. É sobre conversão, é sobre transformação de vida. Porque o problema nunca foi possuir as coisas, mas o problema é as coisas possuírem você. Você possuir bens, isso não faz diferença. Isso não é um problema. Deus abençoa as nossas vidas, para que nós possamos abençoar outras vidas. Mas a partir do momento que as coisas começam a possuir a sua vida,
Aí você tem que tomar cuidado. Nós temos que começar a orar, começar a entender, né? Lucas 12:15 diz: acautelai-vos da avareza, a vida do homem não consiste no que possui. Antes da conversão nós dizíamos assim: isso é meu, isso pertence a mim, eu trabalhei, eu conquistei, eu busquei isso, isso agora me pertence, isso é uma coisa que eu lutei, né? E depois que você se converte, né? Depois que Jesus Cristo entra na sua vida e o Espírito Santo age na sua vida, você diz: Deus me deu isso, e isso está à disposição do reino de Deus. Olha que diferença do ter e de colocar à disposição do reino de Deus. Há uma grande diferença aqui, há uma grande diferença. Está à disposição do reino de Deus. O Espírito Santo, ele não nos tira bens, ele nos tira o apego a esses bens. Ele nos tira o apego. Nós não temos que ter apego, porque por isso que eu disse que algumas pessoas pregam sobre esse texto falando sobre comunismo, né? A pergunta aqui não é quanto eu devo dar e quanto eu devo ofertar. A pergunta é: o que ainda controlo e não confio a Deus? O que está sob o meu poder que eu não confio a Deus ainda? É isso. Quanto eu devo dar? Quanto eu devo ofertar? Não. A generosidade do seu coração é algo que o Espírito Santo vai transformar e vai moldar. Muitas pessoas não trazem o dízimo porque eles falam assim: mas o Novo Testamento não fala de dízimo. Vai lá na Bíblia, lá o primeiro dízimo lá não tinha nem lei e foi dado dízimo. Não tinha nem lei. E aí como você me explica? Aí outras pessoas falam assim: mas eu não vou dar o dízimo porque eu não concordo como está sendo usado. Meus irmãos, é comunidade, não é comunismo, é comunidade, é comunitário. São pessoas sendo ajudadas, e graças a Deus essa igreja aqui é uma igreja transparente. Você vai ali na frente ali, os relatórios financeiros ficam ali. E se você pedir para o Ministério Administrativo, mesmo que você não seja membro aqui ativo da igreja, um membro que pediu para se membrar, nós vamos mostrar para você todos os relatórios da igreja. Por quê? Porque nós somos uma igreja transparente. A forma como o dinheiro é investido na obra de Deus. E desde quando eu fui colocado no Ministério Administrativo, eu falo para os irmãos: a igreja não é banco. Nós não guardamos dinheiro. Nós usamos o dinheiro na obra de Deus. Às vezes nós acumulamos um pouquinho para fazer determinadas coisas, mas assim que aquele valor já chega, a gente já usa. Nós não ficamos acumulando para ter riquezas, mas para investir na obra de Deus. E se entrar mais dinheiro, nós vamos pôr mais dinheiro, mais missionários que vão ser ofertados, que vão ser ali direcionados para que o dinheiro chegue até a mão deles lá no campo missionário, para que a palavra de Deus chegue a vidas, para que o amor de Deus alcance mais vidas. Se nós não podemos sair daqui, mas Deus nos dá um trabalho, Deus nos abençoa, Deus age nas nossas vidas, então vamos investir em mais vidas ainda. E essa igreja é uma igreja que investe em vidas. Está ali, está nos relatórios ali, as ofertas missionárias, como o dinheiro é investido, como o dinheiro é usado. Eu falo de investimento porque é investimento em vidas. Nós não acumulamos dinheiro no banco, mas nós acumulamos vidas do céu. É isso que nós acumulamos, é isso que nós devemos acumular. Continuando, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. A gente vê aqui que aquelas pessoas, eles não pregavam filosofia, moralismo e nem autoajuda. O que eles pregavam ali? Eles pregavam um Cristo ressuscitado. Eles pregavam um Cristo que morreu pela vida de cada um deles, mesmo eles não sendo merecedores. Eles pregavam um Cristo que transformava vidas. Eles pregavam um Cristo que tinha o poder de salvar, de transformar, de moldar. Eles pregavam um Cristo que era um Cristo de amor, que por amor se entregou por eles. Não tinha ali filosofia, não tinha ali moralismo, não tinha ali essas questões todas, nem autoajuda, porque alguns púlpitos têm virado pregação de autoajuda.
Um dia eu até preguei sobre isso aqui, eu falei, nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. É do alto que vem a ajuda. Nós precisamos de ajuda do alto. 1 Coríntios 15, 14, até anotei aqui. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã, né? Não tem sentido. O poder sem a graça, ele gera arrogância. E a graça sem poder gera acomodação. Mas como assim, Mateus? Como que é isso, né? Porque o Espírito Santo, ele produz uma autoridade espiritual na vida das pessoas, né? E sem perder aquela ternura cristã. Ah, ternura cristã, Mateus, ternura cristã. O amor cristão, o amor que vem, né? E não vem de nós. Não vem de nós. Se eu disser para vocês que eu amo todos aqui de uma forma igual, não. Eu amo todos, porque eu decidi amar cada um de vocês. Eu decidi amar. Lógico que muitas pessoas me decepcionam, como eu decepciono muitas pessoas. Mas a partir do momento que você decide amar, você ama. E pronto. E aí as pessoas fazem coisas, fica muito mais fácil de você ignorar aquilo lá e seguir em frente. Porque você ama. Por quê? Porque o nosso propósito é um Cristo que ressuscitou, que morreu por cada um de nós. É um Cristo que está vivo e que nos enviou um Espírito Santo que age nas nossas vidas e nos molda dia após dia e nos faz passar por cima dos nossos orgulhos, do nosso querer, da nossa vontade, daquilo que nós temos, daquilo que nós achamos que somos, porque nós achamos que somos alguma coisa, mas nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Você já parou para pensar? Eu já falei aqui algumas vezes, quantos anos você vai viver? Daqui a 100 anos, quantos de nós vamos estar aqui? 100 anos. Não é muito tempo. Parece, mas não é. Um ano tem 365 dias. Algum tempo atrás nós estávamos falando sobre o ano 2024 está chegando. Agora nós estamos falando de 2025, né? Agora nós estamos falando de 2026 já. Já está chegando, o tempo vai passando. Os anos vão passando. Eu estava me lembrando esses dias quando eu era moleque, né? De artes e tal. Eu fui lá cortar o cabelo lá com o Bruno, lá, o irmão da Carla, né? Fui lá experimentar cortar o cabelo, ficou bom o cabelo, né? Aí fui lá cortar o cabelo com ele lá. E aí eu tenho uma cicatriz aqui na nuca, tenho uma cicatriz na testa e estava falando para ele, né? Que a cicatriz na nuca eu levei uma enxadada na cabeça por causa de alguns milímetros, ela não pegou bem na nuca e eu morri. Ele falou, louco, quantos anos você tinha? Eu falei, eu tinha 6 ainda. Ele falou, você acha? Eu falei, eu era novo, eu era moleque, rapaz. Mas eu era arteiro. E aí a pessoa que me deu essa enxadada, não vou citar nome, não vou falar quem que é, né? Mas essa pessoa aí arrumou uma briga lá, uma confusão entre meio e levei essa enxadada aí, mas Deus me livrou. E aí eu tenho uma cicatrizinha aqui na testa, quem vê de perto sabe. Eu tenho uma cicatrizinha aqui, foi um dia eu estava jogando bola, bati a cabeça, também era moleque, arteiro, né? A gente era meio gordinho, mas insistia em jogar bola, era ruim. Mas insistia em jogar bola. Ia estar correndo atrás de bola. Mas Deus faz os livramentos, Deus vai agindo nas nossas vidas, Deus vai transformando, né? E voltando ao texto aqui, o mundo ele não precisa de igrejas organizadas, ele precisa de igrejas cheias de graça e cheias da verdade. É isso. Quando se é pregado a verdade, muitas pessoas não conseguem ficar na igreja. Muitas pessoas não aceitam. Uma das coisas que nós muitas vezes conversamos na equipe pastoral é sobre isso. Nós poderíamos encher essa igreja facilmente se nós mudássemos a forma de nós pregarmos a palavra de Deus. Nós podíamos encher essa igreja se nós aceitássemos tudo, como muitas igrejas fazem. Mas nós não fazemos isso, porque essa não é a direção do Espírito Santo. Nós buscamos crentes de qualidade, não em quantidade. E se você está aqui, se você permanece aqui, é porque você busca isso também. Qualidade no ensino, qualidade na palavra. E você não vai encontrar a igreja perfeita, e nós não somos perfeitos, porque nós somos muito falhos. Nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. Se vocês soubessem da minha vida o tanto que eu sei, ou que Deus sabe, que Ele sabe mais do que eu da minha própria vida, vocês não iam querer nem me ouvir aqui hoje. Mas glória a Deus, que muitas coisas nem eu me lembro.
Mas Cristo sabe de todas as coisas e Ele joga lá no esquecimento, no fundo, no mais profundo, né? Versículo 34 e 35. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aqui a gente percebe que a pobreza ali, a necessidade e o que eles precisavam não foi ignorado. Foi assumido ali como uma responsabilidade em comum deles, uma responsabilidade comunitária, né? Os recursos eles eram colocados aos pés dos apóstolos ali, que agiam com responsabilidade e transparência. Eram colocados ali e eles, naquilo que eles faziam, a forma como eles investiam esse dinheiro, a forma como eles ajudavam as pessoas, era muito transparente, era muito responsável, né? E o verdadeiro avivamento das igrejas, ela produz um impacto social. Ela produz um impacto social que é real. Você começa a visualizar isso. A igreja ela tem que produzir um impacto social. Ela tem que produzir um impacto na sociedade onde ela está firmada. Porque se ela não produz isso, que igreja que é essa? Ela produz um impacto, começa a produzir transformação de vida, né? Então a igreja, ela não substitui o Estado, vou deixar claro para vocês aqui, mas ela não terceiriza o amor. A igreja não substitui o Estado tem a sua responsabilidade por causa da organização nossa como sociedade, mas a igreja não terceiriza o amor. Vocês estão entendendo? O amor parte de cada um de nós como igreja, o amor parte de cada membro da igreja como um todo. Porque quando você ama o seu próximo e quando você transborda o amor que Jesus Cristo tem por você, esse amor que age na sua vida, porque você não vem na igreja simplesmente para participar de uma reunião. Não, você não vem apenas para se reunir, você vem para se unir. Não é reunir, é se unir. E nós unidos somos fortes, porque é a ação do Espírito Santo no corpo como um todo. É isso. Então nós não terceirizamos o amor. O amor depende de nós. Depende de nós. Versículo 36 e 37. Estamos rápido aqui hoje, né? Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido, né, filho da consolação, né? Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos, né? Filho da consolação Barnabé, né? A gente vê aqui que a generosidade dele se tornou identidade. Então Barnabé, muito conhecido na Bíblia, ele tinha o nome de José. E aí eles mudaram o nome dele e chamavam ele de Barnabé, porque ele era filho da consolação, né? Porque ele consolava os outros, ele ajudava os outros. E ele não deu só dinheiro ali, ele deu o coração. Presta atenção nisso. Não foi só dinheiro, foi o coração. Ele entregou o coração. Mas como assim? Como que é isso, né? Depois que a gente vê ali os textos e continua o texto bíblico, eu não vou entrar muito nisso, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. A gente vê ele apoiando Paulo, depois restaurando Marcos, e depois construindo muitas pessoas. Barnabé é um cara ali que você olha, e ele consolava, ele ajudava, ele confiava, ele botava fé, ele falava, vai dar certo, vamos lá. É assim que ele agia. Porque além dele entregar os bens dele ali, isso não foi o mais importante na obra dele. A obra dele é conhecida por aquilo que ele fazia pelas pessoas, com amor, com coração, ele colocava o coração. Então ele agia com isso, ele deu o coração, né? E quem encontra Cristo, ele não apenas contribui, ele se torna instrumento de Cristo. Entenda isso, ele se torna instrumento de Cristo. O dízimo que você traz aqui é uma atitude de fé, é uma atitude de confiar em Deus, de depositar aos pés de Jesus aquilo que você diz assim, ó, esse aqui, eu confio em Deus que não vai me faltar, porque se Deus me deu todas as coisas e não pertence a mim, isso aqui eu vou dar para que a obra de Deus seja feita. É assim que você faz.
E tem muita gente que é avarenta e não faz isso. Eu me lembro quando eu era assim. Eu falava, o dinheiro vai para o pastor e eu não vou dar dízimo nenhum. E olha que eu era da igreja católica e dava o dízimo lá. Tinha uma arvinha lá, dízimo 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%. Tinha um papel lá na época que eu ia, não sei como que é hoje. Mas na época que eu ia eu posso falar, porque era assim. E às vezes eu ia lá e colocava o dinheiro lá. E aí quando eu vim para a igreja cristã, né, evangélica, conversão e tal, né? Isso demorou. Para bater no bolso e matar esse escorpião foi duro. Cada vez que enfiava a mão no bolso dava uma picada. Mas aí você tem que ter uma atitude de fé. Confia. Ah, mas vai faltar. Nem vem trazer, gente. Pelo amor de Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa disso. Mas a partir do momento que você fala, eu vou confiar em Deus, as coisas mudam. Tá? Por quê? Porque você precisa se tornar instrumento de Deus, na ação de Deus. Esse dinheiro não vai fazer diferença. Não é isso que Deus está interessado. Deus está interessado no seu coração e na forma como o Espírito Santo vai agir na sua vida. É isso. Como que você é conhecido? Como que você acha que as pessoas te conhecem? Por aquilo, pelas ideias que você defende? Ou pela forma com que você ajuda a levantar outras pessoas? Como que você é conhecido? Por ser um bom amigo, uma boa pessoa de se buscar conselhos, uma boa pessoa de buscar uma ajuda, uma palavra? Como que você é conhecido? Você já parou para pensar nisso? Né? Ou você é conhecido por você defender uma ideia firme, forte e tal, sobre determinada coisa deste mundo? Pensa um pouco sobre isso na sua vida. Se a gente olhar a vida de Barnabé aqui, ele não foi conhecido pelos bens que ele vendeu e deu. Ele foi conhecido pela ação do Espírito Santo na vida dele, a forma como ele agia com as pessoas, a forma como ele acreditava nas pessoas, quando outros não acreditavam. Paulo foi um exemplo disso, Marcos foi um exemplo disso. Você pode depois ler o texto bíblico aí que você vai entender o que eu estou falando. Ele era conhecido pela forma como ele agia. Amém? Atos 4, ele não descreve aqui uma igreja perfeita, mas ele descreve uma igreja cheia do Espírito Santo. E é isso que nós buscamos, sermos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para ter uma unidade genuína, para ter uma generosidade que chega a ser sacrificial, para ter um testemunho poderoso do amor de Cristo nas nossas vidas. Você já parou para pensar no seu testemunho? De como você pode falar de Jesus para alguém, sobre o que Jesus fez na sua vida, desde que você foi convertido e foi alcançado pela ação do Espírito Santo? Você já parou para pensar sobre isso? Isso você tem que pensar. Isso tem que ser algo que está na sua mente aqui, ó. Porque se você não sabe como que Deus tem transformado sua vida, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa começar a buscar mais de Deus e entender que Ele está te transformando. Porque se nem você vê mudança, como que os outros vão ver mudança na sua vida? Meu irmão, minha irmã. Como? Que jeito? Então um testemunho poderoso e um cuidado real com as pessoas. Nós não precisamos de novos métodos para que as pessoas venham conhecer o amor de Jesus, para que as pessoas venham conhecer esse amor incondicional, esse amor que nos constrange, esse amor que nos transforma, esse amor que nos salvou, esse amor que continua fazendo a diferença nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós precisamos de um coração cheio do Espírito Santo. Nós precisamos orar por ousadia, para sermos ousados, para que o Evangelho não pare, mas para que o Evangelho continue alcançando vidas, através do testemunho de que Cristo morreu por nós e ressuscitou e está vivo. Amém? Se coloque de pé, peço que o Ministério de Louvor está aqui à frente, vamos orar. Glória a Deus, aleluias. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, oremos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo teu infinito amor, Senhor, pelo teu amor que nos constrange, ó Pai, pelo teu amor que nos transforma, Senhor, pelo teu amor que nos molda, pelo teu amor que nos move, Senhor.
Pedimos, ó Deus, como igreja aqui agora, ó Pai, ousadia, através da ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Deus, para que o Seu nome seja conhecido, para que o Seu amor seja conhecido realmente pelas pessoas, Senhor. Pedimos ousadia, Senhor, para testemunhar de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, e de tudo que o Senhor pode fazer por nós, e de todas as promessas que o Senhor tem para nós, e para o que virá ainda, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos ousadia no Teu Espírito Santo. Derrama sobre esta igreja, derrama sobre este povo o Teu Espírito Santo, sobre os nossos corações, sobre a renovação das nossas mentes, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, agradecidos, ó Pai, agradecidos porque sabemos que o Senhor vai agir nas nossas vidas, que o Senhor vai nos moldar, que o Senhor vai nos direcionar, que o Senhor vai nos impulsionar, Senhor, a falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia e também da Tua justiça, em nome de Jesus, amém. Sei que és Deus.